Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Essa é uma mini aula como tratar dependência de álcool em equipe. Essa é uma mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação em dependência química, prevenção, intervenção e tratamento multiprofissional. Trata-se de uma pós-graduação nessa parceria entre a Universidade Paulista e Vida Mental, com o objetivo de formar profissionais de saúde especialistas em atuação nessa temática de dependência química. Sempre na perspectiva multiprofissional, desde questões como planejamento de saúde pública até assistência em ambientes privado, estadual, de organizações sociais e também em ambientes que variam, desde consultório de rua, consultório na rua, comunidade terapêutica, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Então, esta é a aula que nós vamos abordar, uma parte muito pequena do que nós vamos ter na pós-graduação de maneira muito mais aprofundada e também discutida. E quando falamos de dependência de álcool, há por parte do leigo e também, infelizmente, de alguns profissionais de saúde, de automaticamente querer classificar como dependente de álcool o indivíduo, todo indivíduo que tem contato com álcool. Não. Nós colocamos correspondente à dependência de álcool a pessoa que faz um uso dessa substância e que, a partir daí, tem critérios correspondentes à dependência química. Um dos critérios é a tolerância, ou seja, precisar usar quantidades cada vez maior para ter a mesma sensação prazerosa. Também é a abstinência, ou seja, quando se reduz ou tenta interromper o uso de álcool, tem sintomas tanto físicos como vômito, diarreia, alguns casos mais graves até convulsão, e sintomas psíquicos como insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração, outras físicas como tremor, enfim. Então, dependência de álcool constitui um conjunto de sintomas que foi citado abstinência e tolerância. Outros sintomas são muito tempo gasto para o uso, recuperação e aquisição de mais álcool, como também tentativas mal sucedidas para interromper esse uso, enfim. Então, dependência de álcool é um diagnóstico que tem um conjunto de critérios. E a porcentagem de brasileiros adultos que enquadram no quadro de dependência química é enorme. 10% da população adulta brasileira tem características, critérios correspondentes à dependência de álcool, o que está associado com eventos diversos, desde acidente de trânsito, acidente de trabalho, assassinatos, tanto de vítimas como de autores, tendo tido contato previamente a homicídio com álcool. Enfim, trata-se de uma questão de saúde pública, a dependência do álcool, e que, aquela outra pergunta, sempre tem que internar? Não. Assim como doenças clínicas, por exemplo, diabetes, câncer, assim como também outras doenças mentais, como depressão, transtorno bipolar, a dependência do álcool também pode ser classificada entre gravidades leve, moderada e, de fato, grave. Felizmente, a maioria dos pacientes com dependência de álcool enquadram-se na modalidade gravidade leve e moderada. Logo, estes poderão ser muito bem tratados, recuperados e manterem-se em abstinência, ou seja, sem uso, sem a necessidade de internação. Felizmente, a maioria dos pacientes com dependência de álcool tem total viabilidade de serem tratados ambulatorialmente, ou no consultório particular, ou na clínica, ou no hospital dia, ou no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, enfim, total probabilidade de bons resultados de um tratamento de dependência de álcool leve a moderada no ambiente ambulatorial, desde que tenha uma participação ativa da família essa participando do tratamento, e muito especial,
muito especial mesmo, a família participar de grupos de ajuda mútua, como o amor exigente, por exemplo, entre outros também que nós respeitamos muito. E que, na nossa pós-graduação, nós vamos falar de cada um desses grupos de autoajuda que nós recomendamos no Brasil. E também a participação e disponibilidade desse paciente, além de fazer o tratamento formal com profissionais de saúde, também estar inclusos no grupo de ajuda mútua Alcoólicos Anônimos. Então, nós compreendemos que é possível ter um ótimo resultado do tratamento da dependência de álcool a partir do atendimento desses critérios e sem necessidade de internação. E esse cenário nós compreendemos como sendo viável com a participação da assistência multiprofissional, que inclui necessariamente o médico. O médico precisa fazer avaliação clínica médica, da clínica psiquiátrica, com o exame psíquico, exame físico, solicitação de exames laboratoriais, de imagem. Então, nós temos que, quando a pessoa tem critérios dependentes de álcool, ele está exposto a um risco maior de adoecimento físico pelas doenças clássicas, como gastrite, como também pancreatite, cirrose hepática, como também ele está exposto ao maior risco de adoecimentos mentais, depressão, transtorno ansioso, aumento da impulsividade. Desta maneira, o médico é fundamental nessas avaliações de caso de dependência de álcool, tanto pelas necessidades da clínica médica, como também da clínica psiquiátrica. E é muito comum casos, mesmo leve e moderado, de dependência do álcool em comorbidade com outro adoecimento mental, como dependência de álcool mais depressão, dependência de álcool mais transtorno de pânico, dependência de álcool mais transtorno impulsivo, dependência de álcool mais jogo patológico. Dessa maneira, é imprescindível a participação do médico. Tudo bem que em algum momento, de repente, o médico pode não permanecer na manutenção da abstinência, mas na avaliação inicial é fundamental. Os nossos colegas psicólogos necessariamente precisam participar com intervenções tanto do atendimento individual, como também do atendimento grupal. Nós temos aulas maravilhosas de atendimento de grupoterapia, nós também temos aulas maravilhosas de técnicas de terapia cognitivo-comportamental no tratamento da dependência de álcool. Nós falamos da abordagem da terapia cognitivo-comportamental não por uma predileção pessoal. Esta é uma orientação baseada, fundamentada em revisão de literatura científica que coloca a terapia cognitivo-comportamental como sendo uma modalidade muito estudada, muito testada, muito fundamentada, tanto em suas partes de eficiência, como também de limitação. Então, o psicólogo é um profissional fundamental e necessário neste tratamento. E os assistentes sociais são colegas fundamentais porque é comum nos casos de dependência de álcool, conflitos familiares, aplicação de Lei Maria da Penha, ausência de pagamento de pensão alimentícia, agressão física, negligência em relação aos filhos, enfim, muitas e muitas condições, mesmo a dependência de álcool leve e moderada, de interface com a justiça, falta ao trabalho, demissão por justa causa, demissões discutíveis por ser dependente de álcool, enfim, o assistente social faz atuações maravilhosas em relação ao restabelecimento de vínculos familiares, de vínculos do trabalho, orientações de direitos previdenciários, direitos trabalhistas, enfim, os assistentes sociais são importantíssimos. O enfermeiro, frequentemente o enfermeiro no CAPS-AD, no Centro de Atenção Psicossocial, em alguns ambulatórios, hospitais dias, trabalham como gerentes de caso, ou seja, vão organizar e liderar a equipe de tratamento em relação a agendamentos, diagnósticos, propostas terapêuticas, adesão às propostas terapêuticas, inclusão da família, enfim. Os enfermeiros têm um papel amplo
desde questões muito simples, como a supervisão de curativo, até questões extremamente complexas, como, por exemplo, grupos de psicoeducação e gerenciamento de caso. E nós temos também o terapeuta ocupacional, especialmente voltado para a reabilitação, tanto de funções cognitivas, como também comportamentais, laborativas. O trabalho de terapia ocupacional, tanto aquele mais operacional, digamos, manual, como também o trabalho que se faz de recuperação de ainda capacidades mentais superiores. Muito, muito, muito legal essa reabilitação trazida pelos nossos colegas da terapia ocupacional. O educador físico tem também um papel que vem sendo crescente. A partir do momento que avançam pesquisas que mostram o papel, a função, a importância do educador físico nesse trabalho, nós acrescentamos e cresce muito a valorização. Inclusive, para surpresa, tem alguns trabalhos científicos que pesquisando a função da atividade física nas intervenções de dependência química, até como terapêutica isolada e já com resultados com um nível de consistência a ser reconhecido. E, além disso, vai restabelecer funções de amplitude de movimentos, de desenvolvimento da musculatura, o restabelecimento da força física, enfim. E eu acho muito legal que, tecnicamente falando, que com a educação física, muitos e muitos desses pacientes dependentes de álcool estavam com dificuldade de equilíbrio, tanto por fraqueza muscular, como também pelas alterações labirínticas que acontecem em função do processo de deterioração do álcool. Porque álcool não é deteriorante só para o fígado ou para o tubo digestivo, como alguns acham. O álcool, ele é, inclusive, alguns pesquisadores chamam de droga suja. O álcool ele faz uma derivação em vários componentes que atuam de maneira suja em todo o cérebro, repercutindo no corpo inteiro e não só no tubo digestivo. Disso, então, o nutricionista vai atuar no sentido de fazer um restabelecimento de funções, tanto de educação nutricional, para o tipo de alimentação e também para o número de refeições e seu respectivo planejamento de horário. Nutricionistas, além de tratarem a questão da desnutrição alcoólica, álcool, ele tem caloria vazia, ou seja, ele dá, numa quantidade importante de pacientes, uma falsa sensação de saciedade. Além do que, na dependência de álcool, o indivíduo geralmente alimenta quitutes, salgados, frituras, alimentos que não têm valor nutritivo ou que são, inclusive, fatores de adoecimento. Portanto, o nutricionista é fundamental nesse processo de recuperação física do indivíduo e para pacientes, logicamente, com cirrose hepática, gastrite, pancreatite, precisarão ter uma dieta também que vai passar por avaliação e conduta do nutricionista junto com a prescrição médica. E nós temos, logicamente, na dependência do álcool, como em outras doenças, a forma grave. Formas graves de dependência do álcool precisam de internação, ainda que a internação de curta duração. Lógico que nós da equipe Vida Mental não estamos de olhos fechados para a Lei 10.216. No Brasil, nós temos, quando vamos pensar em internação, além da questão clínica, nós temos que pensar também na questão jurídica. No Brasil tem a Lei 10.216, que fala, que relata, que descreve, que organiza os tipos de internações psiquiátricas, incluindo a dependência química, por consequência da dependência de álcool, entre internações voluntária, involuntária e compulsória, e deixa muito claro que internações só podem acontecer depois de todos os recursos extra-hospitalares terem sido esgotados. Então, não estamos de olhos fechados para esta condição, que a internação é um caso de indicação de exceção, quando hospital dia, CAPS AD, consultório particular, tentativas extra-internação foram tentadas e esgotadas. Então, necessidade de internação
especialmente por condições que acontecem na dependência do álcool, como o delirium tremens. O delirium tremens, de maneira muito simplificada, é uma alteração neuropsiquiátrica biológica que há uma perturbação nos níveis séricos de eletrólitos, sódio, potássio e outras funções hepáticas, renais, com quadro confusional, tremores, risco de queda, risco de acidente, enfim. Então, pacientes com dependência grave de álcool podem ter repercussões clínicas extremas, como o delirium tremens, que deve ser tratado em ambiente hospitalar, até pela necessidade de solicitação de exames laboratoriais, de imagem, de neuroimagem, enfim. Então, dependência química grave de álcool precisa de internação. E também está na Lei 10.216. A internação deve ser pelo menor período de tempo possível. Aqui volta a necessidade e a indicação do tratamento na perspectiva multiprofissional, em que o médico é imprescindível para a avaliação do alcoolismo em termos de clínica médica, de clínica psiquiátrica, exame físico, exame psíquico, solicitação de exames, interpretação de exames e conclusões diagnósticas. Muito comum em caso de dependência grave de álcool, comorbidade clínica. Dependência de álcool mais câncer no tubo digestivo. Dependência de álcool mais cirrose hepática. Dependência de álcool mais ascite. Dependência de álcool mais diarreia crônica. E além das comorbidades também psiquiátricas. Dependência de álcool mais depressão severa com risco de suicídio. Dependência de álcool mais transtorno ansioso de pânico com isolamento social. Então temos aí uma série de questões muito graves da dependência do álcool que precisa da intervenção do médico. E o psicólogo, ainda que de maneira imediata ele não possa intervir, é fundamental nesse processo psicoterapêutico, psicoeducativo e, geralmente, para os casos mais graves, o aproveitamento psicoterapêutico é a partir da primeira semana de internação. Nós temos aí a abordagem terapêutica que nós mais estudamos, não a única, são as técnicas da terapia cognitiva comportamental que já estão reconhecidas de longo prazo como sendo eficazes e rápidas nesse propósito. E o assistente social é fundamental, desde a coleta de informações de um nível muito superior àquelas exclusivamente da saúde, mas a reaproximação com familiares, restabelecimento de vínculos, contato com o trabalho, comunicação, contribuição para a comunicação sobre direitos, sobre contato com o RH da empresa onde o indivíduo trabalha, enfim, os assistentes sociais exercem um papel amplo na esfera social, familiar, previdenciária, laborativa, do que são fundamentais a participação na equipe. O enfermeiro de um paciente internado por dependência química, especialmente de álcool, precisa estar monitorando os sinais vitais com uma precisão de curto período de tempo, em função que, especialmente em idosos, os sintomas de delirium tremens podem acontecer de maneira repentina. Lógico, o mais comum é esses sintomas irem se instalando de maneira progressiva. Mas ao enfermeiro cabe, por exemplo, a avaliação de quadros de delirium. Especialmente são esses, quando mais discretos, é difícil para o profissional, outro profissional verificar. Por exemplo, que durante o dia está mais organizado, o paciente, e à noite está mais confuso. E nós temos aí o enfermeiro, além de fazer esse gerenciamento das partes clínica, também psíquica. Várias e várias vezes pacientes internados não efetivaram suicídio, não concluíram, não tiveram um êxito letal com suicídio por conta da feliz, rápida e competente intervenção do enfermeiro, que geralmente está convidado para ser o gerente de caso nesses tratamentos, até por ser o profissional com maior tempo
na linha de frente com o paciente. Assim como nós temos aí também a necessidade do educador, do terapeuta ocupacional. Se a dependência química de álcool leve e moderada já tem prejuízos importantes, então o grave vai ter ainda mais prejuízos cognitivos, funcionais, dos movimentos. Então a reabilitação, o profissional mais preparado para intervir tanto nos prejuízos físicos, bem como comportamentais, assim como cognitivos, é o terapeuta ocupacional, até pelas novas tendências em estarem, além de operacionais, também com a parte psicodinâmica, com excelentes resultados. O educador físico deve ser incluso e vários trabalhos científicos mostrando a importância e a eficácia da atividade física, além de propriamente para o restabelecimento físico e cognitivo, também para a parte de ampliação dos movimentos e de prevenção de recaídas, tendo a inclusão de atividades físicas e esportivas como uma parte a ser desenvolvida nesse indivíduo. E a nutricionista é um papel fundamental para o tratamento daquelas questões que envolvem pacientes desnutridos, pacientes com cirrose, com câncer do tubo digestivo. Então, o nutricionista, junto com o médico, vai compor uma composição nutricional que tenha o melhor resultado possível para aquele perfil clínico. Embora a prescrição de dieta seja do médico, essa pode muito bem ser discutida com o nutricionista, que além disto vai gerenciar a questão de horários alimentares frequentemente perdidos no dependente de álcool, especialmente grave. Dessa maneira, então, expomos uma mini aula sobre dependência de álcool e a necessidade do tratamento multiprofissional, levantando aí várias e várias funções possíveis para cada um desses profissionais por tratar-se de uma condição grave. Então, cursar uma pós-graduação em dependência química, você vai aprender muito mais sobre a dependência de álcool e outras drogas, tanto nas perspectivas preventiva, bem como interventiva e de reabilitação. Ou seja, só para a dependência do álcool, imagine o tamanho desse mercado. Só a população adulta dependente de álcool no Brasil, nós temos 10%. Não estou falando de uso ocasional, mas estou falando de uso correspondente aos critérios diagnósticos de dependência de álcool. Essa é uma população enorme, grande parte dela negligenciada, mas, felizmente, tanto no mercado particular, aumentando o número de clínicas, hospitais-dias, comunidades terapêuticas, como também as organizações sociais de saúde, ampliando esse serviço de atendimento ao dependente químico, os governos alertando-se para as consequências, inclusive previdenciárias, da dependência de álcool. Enfim, então a nossa pós-graduação, ela forma profissionais altamente capacitados nesta área de conhecimento, que é instigante, desafiadora e gratificante por mudarmos vidas com completo processo de deterioração em todos os sentidos. Então, é um curso multiprofissional. Isso traz uma grande vantagem. Quando estamos estudando com um grupo de profissionais de diferentes formações, facilita-se indicações, recomendações, encaminhamentos, uma discussão muito mais rica que tem como propósito melhores resultados preventivos, de assistenciais e de reabilitação. Então, a troca de cartões, contatos, faz com que vários dos nossos alunos, durante a pós-graduação, já tenham acesso ao primeiro emprego. E assim também, porque além dos contatos, na pós-graduação, nós colocamos um método pedagógico que umas aulas são independentes da outra. Portanto, você assistindo uma aula, você já vai dominar conhecimentos que te traz mais segurança e efetividade para aplicá-lo na prática. Desde fazer um atendimento melhor, elaborar um programa mais rico, fazer uma consultoria mais consistente,
assim como ir para concursos públicos, processos seletivos e entrevistas de emprego com muito mais habilidade e competitividade. Então, esta é a nossa pós-graduação. E ela tem um privilégio, parte é presencial, parte à distância. Essa parte presencial você vai ter o network, contato com os professores, e a parte à distância você vai realizar do conforto da sua casa. Olha que legal. Tem alunos que questionam, mas a parte à distância vocês são menos cuidadosos. Não. Você vai ter para as aulas à distância professor disponível em horário tratado, lógico, ou em período outro, respondendo as suas dúvidas do mesmo jeito. O mesmo cuidado que nós temos nas aulas presenciais, nós temos também com as aulas à distância. Então, as aulas à distância você vai fazer do conforto da sua casa. Tanto os professores que ministram aulas EAD, como também presencialmente, são altamente capacitados, porque além da docência, além de terem o domínio intelectual dos conhecimentos mais recentes, avançados da literatura científica, também todos os nossos professores atuam no campo de trabalho. Médicos psiquiatras que têm o seu consultório particular, atendendo dependência química, trabalham nos hospitais psiquiátricos, enfermeiro que está gerenciando equipe no CAPS, no Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas. Nós temos terapeuta ocupacional que lideram equipes em ambulatórios de reabilitação. Nós temos assistentes sociais de comunidades terapêuticas, de ambulatório de especialidades, educador físico que atua na área, nutricionista, enfim. Os nossos professores ministram aulas com a experiência prática sendo repassada para os alunos daquilo que funciona melhor, do que funciona com mais dificuldade, do que encaixa melhor para um perfil de paciente, do que encaixa melhor para outro perfil do paciente. Enfim, os nossos professores de fato são maravilhosos. E, além disso, realizar pós-graduação tem todas as outras vantagens. Do status diferenciado social que você adquire, da oportunidade de ter cobrança de valores mais altos pela sua consulta, da sua consultoria, da sua opinião, convites para você participar como palestrante de eventos, palestras, cursos, convites para você dar entrevista em rádio, televisão, jornal, escrito, enfim. Com a pós-graduação, você passa a ter uma satisfação profissional e realização pessoal muito maior, mais remuneração, um status crescente, reconhecimento e, especialmente, você ser valorizado como referência na sua área. Não só para remuneração, como também para contribuição, e nós incentivamos muito uma competitividade de alto nível para todas as suas provas que for realizar. Dessa maneira, então, e nós estamos muito disponíveis, muito entusiasmados que você curse essa pós-graduação e vá para um outro nível de performance profissional. Tanto é que para você saber muito mais das partes pedagógica, administrativa, documental, tem aqui um link na sua tela, um link na tela, e também além desse link na tela, aqui abaixo do seu vídeo. Clique lá, acesse e tenha muito mais informações. Nós da equipe Vidamental queremos muito recebê-los da melhor maneira possível, antes da sua inscrição. Portanto, você pode escrever direto para meu e-mail. Eu, Elde, como coordenador, vou respondê-los no lobo@vidamental.com.br. E mais, você me escrevendo, eu garanto que vou mandar o link de uma aula exclusiva para você já começar a aprender, elaborar o conhecimento e aplicá-lo imediatamente após a aula. E mais, você pode ligar diretamente para meu celular, 11 99622 8835. Assim como você também pode, para a nossa equipe, no meu celular eu atendo ligação, respondo caixa postal de mensagem de voz. Fique à vontade para fazer contato comigo. WhatsApp, mensagem de texto. Na nossa equipe você pode contactar cursos@vidamental.com.br e o telefone também 11 99 900 48 80. Você quer falar diretamente com o NIP? Ótimo! Tem uma equipe competentíssima de atendentes que poderá tirar todas as suas dúvidas.
Todas as respostas para as suas dúvidas estão na ponta da língua. Vocês vão receber as informações de maneira imediata, desde questões pedagógicas, documentais, administrativas, metodológicas, financeiras. Fiquem à vontade para entrar em contato com o NIP pelo telefone 0800 010 9000, de todo o Brasil sem custo, e também no telefone para quem mora na Grande São Paulo, 11 2166 1066. Então, façam contato conosco, com o NIP, e terão todas as informações já antes da sua inscrição e realização da pós-graduação. Vamos então realizar a nossa pós-graduação em dependência química, aumentar o network, reconhecimento, remuneração, status, porque nós queremos levá-los a um nível de performance profissional muito mais além.